Bom, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todos nessa manhã. Para quem não sabe, esse é um evento promovido pelo Spark, uma comunidade dedicada ao avanço de inteligência artificial e tecnologia na área de supply chain. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Micaele, faço parte do time de marketing aqui do SuperBrain, e é um prazer estar conduzindo esse bate-papo com vocês hoje, explorar um pouco mais sobre esse tema que é super relevante tanto na área de supply chain e S&OP. E para me ajudar a conduzir essa conversa hoje, eu convido o Glauber Almeida, que é um dos sócios e fundadores aqui do SuperBrain e um dos maiores especialistas em inteligência artificial no Brasil. Glauber, muito obrigada por ter estado no nosso bate-papo. É um prazer ter você hoje aqui. E para completar essa banca hoje, eu convido o Leonardo Cavalieri, gerente de supply chain na GTEX, e um executivo com uma vasta experiência em empresas como Cacau Show, BP Pung, Ripple e Lavoro Agro também. Léo, muito obrigada por ter estado no nosso bate-papo. Muito bom ter você aqui hoje. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem enriquecedora. E passando um pouquinho pela nossa agenda, a gente tem a abertura da sala agora, uma introdução, nós teremos a apresentação dos painelistas e logo em seguida nós vamos abrir aqui para perguntas e respostas, então fiquem à vontade para enviar as perguntas no chat, abrir a câmera, abrir o microfone, a ideia é que seja um bate-papo mesmo. Logo em seguida eu tenho alguns lembretes para vocês, a gente tem algumas novas iniciativas aqui no Spark e logo em seguida a gente vai para o encerramento, tá bom? Léo, fica à vontade para compartilhar a sua tela, para contar um pouquinho mais sobre a sua bagagem. Passo a bola para você. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, tá? Poder falar da SNOP é uma coisa que eu gosto muito, né? Botou aí, Léo. Acho que você deve ter apertado o botãozinho no microfone. Acho que ele caiu. Não, é só fechar a câmera e o microfone. Perdão, Abriu. me desculpa. Tranquilo. Então, Negócio de tecnologia, né? falando um pouquinho da SNOP, né? Eu gosto bastante, sou entusiasta no assunto aí também, né? Trabalho com isso também, eu já vi que eu trabalho muito tempo com isso também, né? Desde 2001. Então, acho que eu consigo aqui compartilhar com vocês, é um prazer estar aqui, tá bom? Eu sou engenheiro de produção, formado, né, de engenharia de produção, fiz o FSCar, né, e um dos pontos que chamava muito atenção e ainda chama hoje, né, é a questão do equilíbrio entre a demanda e a oferta de produto, né, que é o grande objetivo do SNOP, né. Passei por várias empresas, vários negócios, né, desde a Whirlpool, primeiro foi eletrodomésticos, né, depois alimentos, agro, chocolate, e agora estou aqui na parte de higiene, né, passei pela Bombril, e agora estou aqui na GTEX, né, que é uma das concorrentes da Bombril aí, né, sempre trabalhando com supply, sempre trabalhando com SNOP, né, que eu acho que é realmente o que está fazendo o diferencial, né, nos resultados, na alavancagem da empresa mesmo, né. A gente viu que aí ao longo dos anos aí, né, a gente teve uma onda forte da qualidade, né, com implantação de ISO, qualidade total, né, ao longo da história, na maioria das empresas, né, e já teve essa febre, né? Hoje dificilmente se encontra uma empresa no nível de competitividade nos mercados, nos principais mercados, que não tem qualidade, né? A questão de produtividade também, né? Lean Manufacturing, custeio ABC, né? E você vê que todos acabam convergindo para um lugar, né? Que é a demanda e a oferta de produto, né? Que é uma teoria lá do Adam Smith, lá atrás, né? Se você for ver, econômica, né? E esse é um desafio que as empresas eu tenho percebido aí em 20 anos, não é simples de implantar, né? Porém é um processo muito importante que traz resultado, né? E ele envolve, né? Desde do conhecimento da demanda até a sua proposta de oferta. Quando a gente fala em Sales and Operations Planning, né? Que eu tenho para mim, às vezes você vê muito Sales and Productions Planning, né? Mas você não vê o planejamento da operação, tá? E os gargalos nem sempre são a produção, tá? Aliás, poucas vezes, assim, dado algumas linhas de produto,
né? Quando você fala de um total da empresa, você vê que é armazenagem, tem questão de shelf life envolvido, né? Tem empresas que trabalham com cadeia fria, né? Refrigerada. Então, o planejamento, tanto das capacidades de operação, logística, elas também são importantes, né? Tanto a capacidade de armazenagem quanto a capacidade de expedir os produtos também, né? A gente vê no Brasil um comportamento que não é específico aqui da GTEX. Acho que vocês, dependendo do mercado de vocês, né, alguns são mais felizes, outros não, né, que é o faseamento, né, a venda concentrada no final do mês, tá, para reposição, sobretudo quem abastece varejo, atacarejo, né, vê isso bastante forte. As empresas elas estão querendo trabalhar cada vez menos com estoque, o varejo, e ele empurra o estoque na cadeia. Então ele quer um tempo de atendimento, por exemplo, de 2 dias, né? E você coloca o pedido para você no começo do mês, só que ele não recebe, ele não te dá uma agenda, ele não te dá uma data de entrega, até que ele precise de fato do produto. Isso te obriga a ter estoque, né? E como você, né, hoje em dia a barganha está do lado não tanto da indústria, né? Nesse quesito aí de atendimento, você tem que trabalhar de forma bem, uma eficiência operacional bem forte, né? E é isso que eu acho que o SNOP entrega, né? Então, falando um pouquinho aí, até emendando um pouquinho com a questão da tecnologia, né? Penso eu aí uma opinião, né? Vejo que acho que a demanda é a próxima fronteira dessas que a gente estava falando, né? Qualidade, depois a produtividade, a questão de custo, que sempre é importante. A gente vê muito a demanda, né? Predizer a demanda e até a questão de precificação amarrada à demanda, né? Tem empresas que já fazem isso muito bem, se vocês puderem ver o caso do Magalu, né? É até incrível, o próprio supply chain que define o preço, isso eu nunca tinha visto. Então ele tem uma série de algoritmos, uma série de lógicas lá que levam o produto, o tempo do produto de prateleira, sortimento, né? Vários tipos de coisas, propõe promoção, né? Uma lógica bem forte, né? E a gente vê esse crescimento, tá? Então você antevê a demanda para quem atua no mercado, né, onde o estoque, onde tem a pronta entrega, é um critério, não é nem mais ganhador de pedido, mas ele é um qualificador para você estar no mercado. Se você não tiver, o concorrente está, e o produto é substituto, né, isso está sendo cada vez mais comum, né, então você está tendo que antever a demanda significa ter custo operacional menor, né? Então, um dos pontos que a gente busca bastante é realmente entender o mercado, né, e trabalhar de forma a atendê-lo nas necessidades, não mais nem menos. Né, o que o cliente precisa na hora que ele precisa, no custo que ele precisa. Né? Então, essa é a grande busca, né, que eu venho aí na minha vida, vamos dizer assim. Né? E eu acho que é o que traz todos vocês aqui também, né? Eu acho que é uma pressão e o dia a dia nosso é buscar por isso, né? Você tem financeiro de um lado, questão de estoque, você tem comercial de outro, nível de serviço, e você tem a produção do outro também que quer que tenha estoque de matéria-prima, porque ela não quer parar, né? Mas às vezes parar a produção é a solução, né? Dado que o que você está vendo acontecer no mercado, tá? Então são pontos muito importantes aqui, né? Que a gente vem buscando. Eu vejo a maioria das empresas, vários negócios estão surgindo hoje em dia, até comentei um pouco com o Glauber, né, de empresas aí, consultorias que estão vendendo, né, o processo de planejamento para determinadas empresas. Então é um negócio novo até que está crescendo, uma oportunidade, né, que tem valor. Por isso que surgiu, né, abriu espaço para o crescimento dessas empresas, né, e elas oferecem para você me dá os dados e eu combino com você um SLA de 80%, 90%, uma previsão melhor do que a tua em termos de acurácia, MAPE, né? É, acho que assim, cara, também a gente trabalhar, pô, o MAPE, o SNLP, ele é um processo cultural, né? E aí depende muito da maturidade da empresa, né? Eu acho que o principal desafio até não é nem a tecnologia, Desculpa ela já aí, está eu vou tirar disponível. aqui. Pois não? Não, desculpa, gente. Desculpa. Então acho que a tecnologia está disponível, tem pessoal que sabe fazer. O grande ponto é entender isso, o momento disso e aplicar na empresa em termos de processo também. Se envolve a área comercial,
a gente conversou um pouco aqui também, já aconteceu comigo, né, de você pressiona, né, a área de vendas, fala, meu, esse planejamento tá ruim, esse planejamento tá ruim, aí o cara dá o primeiro passo lá dos alcoólatras anônimos, né, ele fala, meu, eu não sou planejador, cara, eu sou um vendedor que planeja, ele é um planejador que vende, né, então ele vira para você e, meu, me ajuda, você não é planejamento? Aí eu sou, então me ajuda a planejar. Então por isso você tem que estar antenado no que está acontecendo e até antevendo os passos, para não ter aquele abraço de afogado, né? O cara te trazer para baixo. E aí ninguém conseguir planejar a empresa, né? Então é muito importante trabalhar próximo da área de vendas. Acho que os dados são importantes, né? E o que a gente tenta atuar na maioria das vezes é compartilhando, não tem certo, não tem errado, tá, gente? Eu só tô aqui falando das minhas experiências para vocês, né? Nem sempre deu certo, né? Mas eu acho que o que deu mais certo foi quando a gente conversando, né, com as áreas comerciais, mostrou assim, eu falo, tá bom, cara, vamos ver qual é o número que dá uma melhor assertividade. Isso ajuda você, me ajuda, né? E aí, cara, você vai mostrando, né? Fala assim, pô, por que que eu vou planejar num número em que eu tenho uma curiosidade de 50%, sendo que eu tô conseguindo 70 aqui, cara? Entendeu? Por que não você trabalhar a partir desse número, né? Agregar mais nisso, né? Que é o que o pessoal diz aí, chama, né, de forecast value added, né? O SNOP tem que ser isso, né? Você faz uma estatística, o próximo passo é um consenso de demanda, esse número tem que melhorar. Se você medir o real depois, você não pode ter uma estatística melhor do que o consenso, depois entra um outro consenso que o pessoal de operar vai piorando o número. Isso não é o objetivo de você ter uma estrutura de planejamento, né? Então você tem que realmente fazer com que haja essa melhoria, né, na acuracidade. E muitas vezes também a gente vê, alguns casos, o pessoal mede, até aconteceu comigo aqui recentemente, pô, eu tenho uma boa acurácia, mas eu meço no nível de família Brasil. Eu falo, meu, mas eu não entrego família Brasil, eu não entrego detergente, sei lá, na Praça da Sé e todo mundo no Brasil vai lá buscar, entendeu? A gente tem que entregar o produto SKU, né? Produto nas condições que ele tá lá, né? Em peso, em caixa, em fardo e tal, no local de expedição. Então, e quando a gente fez essa medida, realmente despencou, né? O pessoal achava que era 80% e na verdade nós estamos em 50%, né? Então, assim, isso altera os estoques, né? Porque o estoque ele existe para absorver as variações da demanda e do processo produtivo, né? Isso afeta diretamente o caixa das empresas, né? A gente também estava conversando um pouquinho. Eu trabalhei muito em multinacional no começo e dificilmente você fala em caixa, porque a empresa é muito grande, né? Ela tem outras formas de captação e tal, né? Eu recentemente trabalho mais em empresas familiares. E aí você vê, né? O dinheiro do dono, né? Ele tem um valor. Ele não é simplesmente a taxa que a gente escuta na TV, a Selic e tal, né? A Selic é só o começo, né? É a taxa mais segura. Ele não tem essa segurança, o empreendedor no Brasil, né? Então, para ele pôr um dinheiro no teu negócio, né? Existem até umas contas que mostram lá, né? Você pode se financiar de terceiros aí, né? Sócios. E o sócio vai compartilhar contigo o prejuízo ou lucro, né? O amor e as tristezas. Ou, o que é pior, você vai ter credor, né? Que é o banco, que é o mais comum. Tá? E dinheiro de banco não é simples. E o banco te trava. A empresa quebra por causa disso, né? Então, depende muito de garantia. Então, isso, cara, tem um efeito na empresa realmente muito impactante. Às vezes não parece que o estoque tem um efeito grande, mas pensa que se o dinheiro fosse teu, cara, entendeu? Você deixa muito de executar projetos, né, que trariam melhorias para empresas, ações em áreas comerciais, inclusive, porque você tem um estoque parado lá, você não vai poder pagar a ação em produto, né? Então é muito importante você ter esse equilíbrio, né? É, eu acho que assim, um bate-papo inicial, eu acho que está valendo, pessoal. Consegui compartilhar aqui com vocês. Acho que vocês sentem a mesma coisa, né? Eu dei uma rodada e vim mais dessa parte de SNOP, já fui gerente de planejamento de demanda, de supply planning, também da parte de operação. E às vezes não parece, mas, por exemplo, você acertar a demanda, você também não está corrigindo só estoque. Já vi casos, inclusive na Bombril, a gente reduziu o saldo de pedido, que a gente chama.
o fracionamento dos pedidos que ficam para trás. Se atende 90%, tá bom. E a quirelinha? A quirelinha que é o problema depois. Você vai montar uma carga com 20 entrega? Então você vê na logística isso ser, o frete melhorar em virtude disso. Né? Você vê horas extras na fábrica melhorar. Né? Se você tem uma constância melhor, você tem lotes melhores, eficiência industrial melhor. Entendeu? Então vários indicadores eles melhoram. Né? Então é isso aí, pessoal. Acho que é importante. Fico feliz de ter, vendo que tem bastante pessoas aí no mesmo barco, entusiasta aí também com o assunto, e me coloco à disposição aí no que precisar, os meus contatos aí também, tá bom? Boa, Léo. Mica, quer falar alguma coisa ou eu já pego aqui? Pode seguir, Glauber, tá com você. Beleza. Léo, escutar o Léo falando me empolga bastante, escutar a experiência dele e trazer as questões aqui. Pessoal, me apresentando novamente, eu sou Glauber, eu sou sócio aqui da Supply Brain. Eu tenho um MBA em precificação pelo MIT e tenho também um curso de planejamento de suprimentos, né, o SCP do MIT também, né, o MTX, o MicroMaster deles. E hoje a minha empresa, o que ela faz é basicamente SLP. A gente tem o produto de automatização do processo de procurement e a gente tem esse produto que equilibra oferta e demanda. E só para vocês entenderem o tamanho desse problema, olha como é que eu faço o pitch do meu negócio. Quando eu entro numa reunião que eu vou vender capital, alguma coisa do tipo, eu falo o seguinte, qualquer pessoa da sala eu pergunto, aonde é que tem mais dinheiro parado nas empresas hoje? Aonde tem mais dinheiro sentado no mundo? Em estoques. Estoques parados, produtos parados, matérias-primas paradas para operação, para serviços, é onde está a maior parte do capital do mundo. Sentada, ineficiente, parada. E isso acontece muito por causa dessa ineficiência entre a comunicação de vendas e operação. E o ser humano hoje, o meu papel aqui é falar por que da tecnologia, né? Por que da inteligência artificial. O Léo trouxe muito da experiência, o Léo trouxe muito da dor, e eu queria conversar com vocês assim, por que a gente vai conversar sobre tecnologia então? A gente está com esse processo de SOP, ele nasceu aqui em Sopés com Condatos, acho que em 1980, né? Que a gente desde então a gente já conversa sobre esse termo. E por que a gente está falando de falar sobre tecnologia agora? Simplesmente porque foi sempre impossível, humanamente impossível, fazer reuniões de SOP. O volume de SKUs, de processos que são controlados em uma única reunião, que a gente traz muitas vezes uma vez por mês, é gigante. A gente está falando, às vezes, de controlar 170 mil produtos, 300 localidades, mas mesmo que você controle 5 mil produtos, fazer a revisão disso, classificar, rever estatisticamente tudo isso em uma reunião é um trabalho complexo para o ser humano. E por isso a gente começa a discutir qual que é o papel da tecnologia, qual que é o papel da inteligência artificial, como que ela me ajuda. Muita gente tem um viés errado, um entendimento errado de que a inteligência artificial vem para substituir os seres humanos. Sendo que, na verdade, não. A inteligência artificial vem, vocês podem ver isso em toda a nossa comunicação, para transformar as pessoas em algo melhor no que elas fazem. Porque a gente é insuficiente para lidar com o volume de dados, o volume de produtos, o volume de processos, o volume de decisões que a gente tem que tomar hoje. E por tentar fazer isso tudo de uma vez, trabalhar com esse volume gigante, a gente acaba fazendo tudo mal feito, ou tudo de qualquer jeito. Ou às vezes a gente só se preocupa com aquilo que está mais emergente, e tem um mundo inteiro que a gente se preocupa, né? Aquela famosa classificação ABC, aonde C vai para lá e o resto é o que eu vou cuidar, né? E sendo que, às vezes, a maior parte do seu custo, a maior parte do seu valor está ali em lugares que você nem está olhando. Mas vamos falar, então, de algumas aplicações reais que eu vejo para a inteligência artificial. Primeiro, vou puxar o ponto que o Léo trouxe, que é predição de demanda. Predição de demanda é uma coisa que a inteligência artificial faz e faz muito bem. E faz muito melhor até do que, às vezes, você colocar vários especialistas numa sala. Por quê? Porque quando você coloca especialistas numa sala de SOP, você gera ali um conflito de interesses. A sua vendas, ela não quer acertar exatamente quanto vai ser a sua demanda. Ela quer ajudar a estabelecer a meta dela, que vai ditar qualquer RV dela. Então, quando você coloca vendas ali e coloca
do lado ali, por exemplo, de planejamento, planejamento também quer acertar a demanda. Planejamento quer ter o excesso ali muitas vezes, ou o estoque ali muitas vezes em excesso, para que não tenha ruptura, porque hoje a gente mede quase que só ruptura no Brasil. A gente não preocupa tanto com o custo de excesso. Então, enquanto o planejamento está tentando jogar para cima para não faltar o produto, e falar assim, não, na reunião de SOP a gente combinou isso aqui, meu indicador está certinho, porque eu estou ali com 3 meses de estoque, foi combinado isso aqui. Venda está tentando jogar para baixo, falando, superei a expectativa de venda em 40%, 50% para chegar lá no final do mês. Então, prever demanda através de seres humanos é um problema, primeiro, por causa disso. Segundo, porque muitas vezes planejamento tem que planejar a compra do produto 3, 4 meses antes do produto chegar. Às vezes o produto é importado. E aí você imagina você fazer uma previsão para daqui a 4 meses, fazer previsão da promoção, fazer previsão do comportamento do seu produto para daqui a 4 meses. É coisa que quase ninguém faz. Então a gente está sentado em reuniões falando que a gente está fazendo previsões para assertividade e não está. Tanto que uma das coisas que a gente menos vê na prática, ok, então tem alguns lugares que é lindo, mas tem algumas coisas que a gente quase não vê na prática a gente realmente medir a nossa assertividade. Chegar numa reunião de SOP e falar, e aí, quais são os seus indicadores de assertividade? Quais são os seus indicadores de viés? Quais foram os indicadores de viés do marketing? Ele falou que ia ser mais para cima, ele constantemente tem o comportamento de ser otimista ou pessimista. E a gente não faz isso. Pouquíssimas pessoas na área de planejamento, na área de SOP, eles conhecem essas métricas de assertividade e trazem ela para a reunião. Pouquíssimas pessoas separam ali por produto essas métricas e avaliam por que as minhas métricas não estão legais. Não seria importantíssimo a gente fazer isso para revisar o processo e corrigir? Não seria importantíssimo a gente ter ali os nossos top produtos em escassez, produtos em excesso, produtos que a gente está mais errando, os nossos maiores desvios, para a gente conseguir consertar isso nessas reuniões e tomar decisões que são de fato estratégicas? Então é aí que a inteligência artificial vem. Primeiro, trazendo a capacidade de você não estimar a sua demanda só com uma média. Hoje a gente tem redes neurais, aprendizagem profunda, a gente tem LLMs, a gente tem uma série de técnicas. E normalmente a gente escolhe uma para a empresa, como se todos os produtos se comportassem da mesma forma. A inteligência artificial começa a conseguir te ajudar aí. Testar vários modelos, a gente, por exemplo, testa mais de 80 modelos para cada produto, e cada modelo é diferente. Alguns modelos eles têm impacto da sazonalidade, outros produtos têm impactos ali da tendência da sua empresa de crescimento. Alguns não são afetados, alguns são afetados por dias do mês, alguns são afetados por promoções, outros são afetados por fatores externos que vocês já conhecem, por contratos, por exemplo, tem produtos que não são afetados por contratos. E a questão é que a inteligência artificial te ajuda a testar todos os modelos e falar, esse modelo aqui, que leva em consideração sazonalidade, é bom para o produto A. A média é bom para o produto B, que é constante. Uma rede neural vai ser bom para o produto C, que é influenciado por fatores sazonais ou fatores de calendário. Então, o primeiro ponto ali que a gente pode aplicar. Segundo ponto é trazer mais clareza e transparência para a informação. Então, primeiro, a gente consegue ajudar ali na predição. Mas, como que a gente faz para todo mundo ali numa reunião de SOP sair sabendo o que foi discutido? A gente pode realmente utilizar poderes de LLMs, para quem não sabe, LLMs são modelos como o ChatGPT, que conseguem conversar, e pegar toda a nossa reunião, entregar para o algoritmo do LLM, pegar toda essa discussão de 170 mil produtos de estoque, colocar numa LLM e deixar disponível para qualquer pessoa perguntar, e aí, quais são minhas preocupações hoje? Quais são meus produtos com maior risco de excesso? Perguntar na linguagem dele e ter uma resposta na linguagem dele e ter até mesmo uma explicação infantil. Por exemplo, eu falo, olha, seus produtos com maior risco de excesso têm em média 20% de CSL. Aí você não sabe o que é CSL? E o que isso quer dizer, ter 20% de CSL? Olha, quer dizer que tem 20%, tem 80% de chance do seu estoque acabar antes da próxima entrega chegar. Então, a gente consegue alavancar o poder da comunicação natural para explicar dados complexos estatísticos, E esses dados complexos estatísticos chegar de forma que diretores, que planejadores, que compradores podem tomar decisões com igual nível de informação, podem conversar com igual nível de informação, pedir também de forma natural, rápida e dentro do tempo, essa informação poder colocar. Então, é assim que a inteligência artificial hoje, dentro do processo de SOP, consegue não somente me ajudar a prever melhor, eliminando ali conflitos de interesse, como também
consegue me ajudar a ter mais clareza na reunião, nos resultados, nas consequências. E, pessoal, é importantíssimo ter esse alinhamento, porque esse alinhamento em algum momento nas empresas deixa de acontecer. O Léo colocou muito legal aqui, que foi até um negócio que eu anotei, né? Igual eu falei, eu sou MBA em precificação. E eu nunca tinha parado para pensar que excesso de estoque impacta no preço. Lei de oferta e demanda. Se você tem uma oferta excessiva, qual que é a primeira ação do seu marketing? Vamos fazer uma promoção, né? E aí muita gente não sabe, mas promoção impacta irremediavelmente seu mercado. Se você está vendendo, impacta irremediavelmente seu mercado. Quando você está falando de MRO, indústria lá e a produção, às vezes não é um problema. Mas aí você pensa, então, se para mim na indústria o problema não é impactar meu preço, qual que é? O problema é o custo de estoque. O Léo falou muito bem ali, que é tipo assim, se você é o dono da empresa, você coloca 500 mil reais parados ali em estoque. Por que você não pega esses 500 mil e coloca ali num investimento seguro, né? Tesouro Selic a 10 ali, mas se você estiver falando da sua empresa, você pode estar falando ali um retorno de até 15%, 20% ao ano. Hoje no Brasil se estima que o custo de deixar um estoque parado por um ano é de 35 a 40. E só lembrando, você não precisa deixar o produto parado por um ano. Você pode estar rodando ele mesmo, mas um percentual desse custo é aplicado a cada dia que está parado. Então esse estoque excessivo tem um custo gigante. E quando você prediz melhor, elimina ali a sua variabilidade, aplica essa variabilidade eliminada no seu estoque, você gera um valor imenso que impacta direto no DRE da sua empresa, no ROA, né, que é o Return on Assets, no ROI do negócio em si. Então você gera um resultado financeiro porque você está mexendo no lugar em que a sua empresa tem mais dinheiro parado. E você consegue medir, tem uma equação chamada a equação de Total Relevant Costs, que ela fala com você exatamente quanto que você está economizando ao reduzir ali, por exemplo, 30%, 40% do seu estoque. Isso é bem legal, porque quando a gente faz projeções de taxa de sucesso e retorno, a gente percebe números absurdos, que é até difícil a gente conversar sobre eles, do impacto de você trazer uma gestão mais eficiente ali, através dessa comunicação eficiente e transparente entre Sales and Operation. Então, pessoal, eu acho que os principais pontos realmente que eu posso falar é a gestão desse volume gigante de SKUs, uma predição mais assertiva, mais direcionada, a mensuração dos erros de predição e também uma facilidade na comunicação. É o que a gente pode fazer hoje utilizando inteligência artificial na área de SOP. Né? Trazer isso aí para a nossa comunicação de demanda, trazer isso aí para a nossa predição, eliminar conflitos de interesse ali e trazer metodologias mais pragmáticas e mais mensuráveis para que a gente tenha realmente indicadores que a gente possa controlar, medir, acompanhar e melhorar ao longo do tempo. Assim, das principais contribuições que eu consigo ver hoje, né? Eu acho que essas aí são as maiores e mais relevantes que tem nesse momento, né? Então, o que eu falei com vocês, por exemplo, de LLM, hoje, se você pegar o ChatGPT, escrever um documento com seus principais problemas de estoque, colocar ali no ChatGPT e publicar para a sua empresa, você já consegue ter a sua equipe inteira perguntando coisa sobre toda a sua avaliação de estoque. Você pegar um documento e colocar lá. Os modelos de predição, talvez é o mais complicado. Na verdade, assim, o maior desafio de tudo isso é só ter dados, né? O mais difícil é você ter os dados ali e limpar. Mas cada vez mais a gente vê que isso não é um problema nas empresas. Então, pessoal, acho que os meus 10 centavos de contribuição aí, né? O Léo, com 20 anos de experiência, acho que ele resumiu muito ali da dor, né? Ver ele trazendo esses pontos. E acho que eu já vou abrir também para as dúvidas. Mica? Boa, fiquem à vontade, pessoal, para enviar as dúvidas de vocês no chat ou abrir o microfone. A ideia é que seja um bate-papo agora mesmo. Na verdade, eu tenho uma dúvida para o Léo. Léo, eu queria até perguntar um negócio para você, porque eu escuto falar muito pouco e eu queria ver se você já teve esse problema alguma vez. Eu escuto falar muito de problema no pátio, porque assim, a compra chega um dia antes da sua entrega e fala assim, eu preciso de 100 mil produtos e aí meu pátio para. Mas você já teve algum problema que você passou por várias áreas com pessoas, turnos, setups improvisados ali, esse custo de pressa, né, do setor de vendas acabar gerando um grande custo ali de hora extra, de gente, de recursos humanos e coisa do tipo? Sim, isso aí é o dia a dia até, falar para você. Sério? Por exemplo, vou te dar um caso assim, a gente discutindo, né?
Hoje, que aí uma coisa é você prevê mês, né? E a outra, que é mais complicada, né? Semana e o dia, então, hoje em dia, sinceramente, é bem complicado, né? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, a gente tem muito gasto em diárias, porque a gente faz uma antecipação do faturamento, empurra o fornecedor, vamos dizer assim, para ele receber, né? E no fim o cara não recebe, então o caminhão fica parado lá. Tá? Esse é um dos problemas, vamos dizer assim. Então eu mando, ele tem o pedido, mas ele coloca o pedido para você ter esse compromisso, mas não cabe no cliente, por exemplo. Né? Isso mostra dos dois lados, né? Uma oportunidade em termos de equilíbrio da demanda e da oferta na indústria, né? Que é onde eu estou, e no próprio cliente. Né? Porque ele também não consegue receber, não tem armazém lá para conseguir receber produto. Né? No outro caso, quando você falou aí até de pátio, aí eu achei que tanto na parte de compras, mas também na área de expedição, você tem a questão com a concentração da venda no final do mês, você precisa entender esse comportamento. Porque várias vezes eu escutei aqui, inclusive da área comercial, até de diretores, né? Pô, é que nem o Natal, né, cara? Todo mês acontece, por que que vocês não se preparam? Uhum. Isso exige uma portagem de cálculo um pouco mais rebuscada, vamos dizer assim, né? Porque você tem que começar a prever onde vai ser seu pico de estoque no mês. Então, se a indústria ela produz flat. Então, se você, então olha o mundo que supply como está ficando complicado. Não É estou entrando verdade. nem no número de SKUs e sortimento que se envolve, mas a indústria ela trabalha flat. Então ela produz, em 4 semanas, 25% do volume de produção. Porém, a venda não. A venda, por exemplo, na primeira semana você vende 15%. Tá? Então, para ele atingir o volume do mês, os outros 10% que eu fabriquei e não saiu, eu tenho que armazenar. Na próxima semana, isso não é só o estoque de segurança. Então, eu vejo bastante conceito do pessoal chega e fala assim: ah, cara, mas eu tenho estoque de segurança. E aquele estoque, ele faz a conta, fala: ah, aquele é o estoque de segurança? É, mas aquele é o mínimo. O cara põe às vezes aquilo como meta e sempre estoura. Por quê? Porque é sempre dali para cima. Né? Então ele acha que ele vai ficar com estoque de segurança, por exemplo, um mês inteiro, e não fica. Por quê? Porque a venda é assim, né? Em vários casos, várias indústrias aí, pelo menos que eu tenho conhecimento. Então, você tem que fazer esse planejamento já antecipando essas saídas e entradas para você ter isso daí. Então, o que acontece? Chega no final do mês, por exemplo, para não quebrar o faturamento, para você garantir o faturamento da empresa, você antecipa também os carros. Eu não quero que falte caminhão. Então, nós entendemos, se você for ver, eu vou falar dados reais para vocês. Eu tenho um tempo de permanência do veículo dentro da empresa no mês inteiro, em torno aí de 4 horas. O caminhão entrou, se apresentou, aí ele foi chamado para a doca, encostou, carregou, pegou a nota, passou na portaria, pesou, foi embora. 4 horas. Sendo que mais ou menos uma carreta fica 2 horas carregando. Beleza? Quando a gente pega no final do mês, isso vai para 10 horas. Porque a concentração é grande e nessa pegada de, puta, cara, não vamos deixar faltar, que é sempre isso, né? Eu vou ter mais estoque, eu vou ter mais caminhão, eu vou ter mais gente, eu vou ter mais tudo. Se aumenta o custo operacional, né? Então, o que está percebendo? O faseamento pro, é, a indústria está tendo o mesmo faturamento, por exemplo, 120 milhões de reais. Eu faturo a mesma coisa no final do mês, mas eu tenho um custo operacional maior. Por quê? Porque a venda está sendo concentrada na última semana. Então, por exemplo, eu tenho ociosidade na mão de obra na primeira semana, carregamento, por exemplo, operação de logística de carregar. Eu tenho que dar banco pro cara. Então ele fica em casa. Depois, quando eu vou pro pico, eu chamo essa galera para conseguir expedir. Mas se você fosse ver quanto eu tenho de capacidade de expedição, puta, é o dobro do que eu tenho de capacidade de venda, de volume de venda, praticamente. Entendeu? Por quê? Porque essa venda ela ocupa só se fosse um retângulo, né? Ela é como se fosse um triângulo, assim, metade dessa área é perdida. Por quê? Porque eu não estou operando cheio desde o início do mês. Se você fizer isso e reduzir
A hora que chegar no final do mês, você não vai conseguir atender. Então, assim, esse é um custo que nós temos aí, né? Também que está meio É um custo de pressa, né? Um custo de preço. ineficiência. Fora devolução é outro também, né? Como você quer faturar, empurra para cima do fornecedor porque você não previu direito e tal, bate no cara não consegue receber, ou você paga diário ou ele devolve, entendeu? E a gente tem a reentrega ainda por cima. Você pagou o frete, chegou na frente do cara, ele ficou parado, você pagou diária, né? Ele voltou e você vai ter que entregar de novo, entendeu? Não, e isso aí que você está falando é tão interessante, porque me lembrou que alguma experiência que a gente teve um cliente que a gente fez otimização do estoque dele, que eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei lá, né, que eu notei, assim, você tem um problema mesmo, foi o dia que a gente não tinha aonde sentar, porque a entrega teve que ficar lá no escritório do cara, porque não tinha mais espaço no armazém. Então, ele tinha Acontece. sobrecarregado o armazém lá. E nesse cliente, inclusive, é legal pensar, porque a gente utiliza, pessoal, em alguns modelos que a gente tem, né? E isso que o Léo falou é muito legal, porque assim, são 365 dias no ano, com perfis diferentes para você tomar decisão. E tá no início do mês ou no final do mês é um fator que importa de fato. Mas né, para cada negócio, inclusive, são perfis diferentes. Às vezes, no meio do mês é mais relevante para alguns negócios. E é tão legal isso aí, porque a gente tem features, né? Ou seja, assim, tem marcações para os modelos de inteligência artificial falando: olha, eu estou nos 5 primeiros dias do mês, eu estou no primeiro quarter, segundo quarter, terceiro quarter, eu estou no final do mês, eu estou em dezembro, janeiro, fevereiro, março. E ele gera, né? Os modelos geram relações. É raro nos nossos modelos de inteligência artificial a gente não vê isso sendo utilizado. A gente não vê essas marcações de calendário sendo utilizadas. E aí até coloca como é que é para uma mente humana conseguir absorver que um rolamento X tem uma saída mais forte em agosto, no final do mês, mas o rolamento Y tem uma saída mais forte somente em dezembro, por causa de um evento de contrato de manutenção preventiva. É muito complicado a gente conseguir rastrear essas relações complexas, mas coisa que estatisticamente fica ali no DNA do produto, à medida que a história dele vai se desenrolando. Então foi bem legal escutar você falando isso até, Léo, por causa que a gente coloca isso nos modelos, né? E tem um motivo para instalar. Verdade. É muito importante, né? Tem várias coisas que elas estão. Tanto que quando você vai justificar. É difícil, eu acho, de novo, voltando para a realidade de todos nós aqui. Pô, cara, eu vou colocar uma ferramenta. Beleza, tá bom. Quanto custa? Custa X. Bom, beleza, vamos fazer um business case? Vamos. Cadê o retorno? Onde retorna? Entendeu? Então, e essas são fontes que são mensuráveis, né? E que você consegue usar isso daí, né? Mão de obra, Exatamente. né? Pagamento das diárias aí, né? Ou melhora no frete, porque você tem frete. Quando você tem estoque, o cara forma a carga bem bonitinha, entendeu? Ele não fica deixando quirela para trás para você entregar depois, que é aí que vem o valor do frete, vai lá para 50% do valor do produto. Você matou sua margem, entendeu? Então, ou você não entrega, teu nível de serviço no cliente cai, né? Então, esse são os desafios. Parece que não impacta. É isso que às vezes você vê na organização, né? Pô, às vezes até o pessoal não querendo falar mal dos caras de vendas, né? O pessoal, pô, o cara não tem a noção do que está acontecendo, cara. Aquilo meio que, né? Tem aquele famoso lá do efeito chicote, né? Mas aquilo é bem verdade. Aquilo para trás, cara, destrói. Porque se ele erra na demanda 1%, você aplicou estoque de segurança. E não é só a segurança, isso que eu estou falando para você. Você antecipou. Não dá para devolver para o fornecedor porque está aqui. Entendeu? Aí a matéria-prima, a mesma coisa, você puxou. Entendeu? Então, cara, vira uma bola de neve, entendeu? Perfeito. Muito bom. E, Léo, quais estratégias que você usa hoje para mitigar aí os riscos no seu planejamento de demanda? Conta um pouquinho para a gente qual que é as boas práticas que você aplica hoje. Então, indo até bem no que o Glauber falou, é isso. Primeiro você tem que entender, você tem que mensurar para saber o que você vai melhorar. Uhum. Se você não mede, realmente você não vai ter noção do problema, e nem a empresa, né? Então aqui até, vou dar um exemplo aqui, né? Não sou nem eu sei da variação, mas não sou nem eu que meço, para justamente não entrar nessa guerra aí de conflito de interesse. Então, como é que a gente tem que fazer? Tem que trazer quem faz a previsão e com o cara mostrando. Falou, ó, cara, tá acontecendo isso, você precisa me mostrar por SKU,
né? E ele, né, no fórum SNOP aí sim que está na responsabilidade de supply, aqui no caso, né? Eu já vi tá com financeiro também, mas ele tem que ter um momento lá para ele mostrar realmente as variações que tem, quais são as principais variações, quais ações ele está tomando, mas tem que ser quem é responsável mesmo. Não adianta você levantar e falar, ó, meu, o cara tá com problema, o cara tá. Aí você vai ganhar um inimigo em vez de você ganhar um cara aí. Você tem que identificar os stakeholders aí, os caras que. Com o SNOP, quem que vai te ajudar? É bom para quem? Supply? Entendemos que sim. Beleza? Financeiro? Também. Então, o financeiro é sempre um cara parceiro aí, tá? Porque vira e mexe você tem que questionar mesmo a demanda. Você fala, cara, você tá colocando, você vai vender o dobro. Pô, mas o que vai acontecer nesse mês que vai aumentar o dobro? Né? E o financeiro também quer ter previsibilidade do resultado e até do caixa que ele vai ter, entendeu? Então, ele é um cara que vai te apoiar muito, né? Esse é um ponto, então, você ter esse panorama, né, na indústria e que você está, na empresa que você está, para você entender quem vai te apoiar, quem você precisa convencer e como é que você vai fazer isso daí, de certa forma. Né? Fazendo isso, você conseguiu trazer num fórum, não querendo expor pessoa, mas resolver problemas, né? Você tem que ter atuar como facilitador, ter esse comportamento, né? Você não pode ser supply lá também. Então você tem que virar um pouquinho os bonés, né? A gente entra com o processo mesmo, né, de SNOP, os consensos. O SNOP, para dizer a verdade, ele é uma série de consensos, né? Você tem um número, né, mais matemático, mais baseado em fatos, que te permite argumentar. A comercial também não adianta, você tem que ter a visão deles, porque trabalhar com histórico, pelo melhor que seja também, você está meio que olhando no retrovisor, né? Então, pô, quebrou um cliente. Pô, o atacadão não vai entrar. O cara tem que falar um negócio desse aqui, cara, que é 20% do volume, entendeu? Então, ele tem que colocar esses pontos e acho que ele tem que ter uma autonomia, vamos dizer assim, para falar. E esse é o grande desafio, tá? O cara fala que não vai fazer isso aí pro cara da comercial é quase que a morte pro cara, entendeu? Então, geralmente ele te avisa que ele vai estourar, que ele vai fazer a mais, mas ele não fala o que ele não vai fazer. Né? Então isso traz um problema. Então ele tem que ter um ambiente também no quesito. Então por isso, cara, isso tem que ser uma implementação também que ele tem que ter o suporte da alta direção da empresa, tá? Ah, meu, eu vou fazer bottom-up, assim. Não sei se o Glauber tem. Eu não tenho muita informação quanto ao sucesso desse tipo de implantação. Se você não tiver amarrado ali, entendeu? É sofrido mesmo assim, tá? Mas senão você fica meio que uma luta inglória, entendeu? O que você pode fazer sim é preparar os indicadores, né? Mostrar para a gerência onde está a causa do problema, porque nós somos cobrados por isso. Variação de demanda impacta. Você já fez uma relação de falta de produto com variação de demanda? Faça para você ver. Pô, e excesso? Entendeu? Garanto para você. Eu até mostrava um indicador, começava assim, ó. Supply, vamos conversar? Vamos. Reunião da SNOP, era um quadrante, assim, ó. A tela dividida em quatro. Em cima era causa, era efeito, perdão, embaixo era causa. Então a gente colocava lá, variação de demanda, variação da produção. A gente media até o MAP da produção, igualzinho, cara, a conta mesma. Né? A conta é a mesma. Né? Do WMAP. Vocês podem ver na internet. A gente pegava e falava assim: ó, meu, a produção variou, a venda variou, descasou. Você vai ver o estoque em dias embaixo, que é o Days on Hand, né? Que é a cobertura que o seu estoque tem em dias de venda. Então, você vai ver que ele passou de, sei lá, de 20 para 30 dias. Por quê? Descolou a variação de venda. A produção produziu a mais. Ou os dois, entendeu? E do lado a gente colocava, então, um era o estoque e o outro era o TIF. Não sei, todo mundo conhece, mas o OTIF é o nível de serviço, né, vamos dizer assim. Né? Então, as rupturas. A gente até do OTIF, a gente destacava as rupturas. Corte de pedido, porque nem sempre uma ruptura também é um corte. Né? Porque às vezes fica faltando, mas se atrasou um dia, entregou no outro. E tem casos que se atrasou, o cliente cortou. Entendeu? Então, a gente mediu os dois, né? Para saber quanto mais ou menos você opera. Né? A gente chegou em casos aí a 4% de
efeito Notif. É que o OTIF são vários indicadores. Então, quando você fala com o cara, fala, ó, eu tenho um OTIF de 80%, já, na minha opinião, já é excelente. Por quê? Porque um pedaço daquilo é falta de produto, um pedaço daquilo é falta de caminhão. Então, se cada um falar, eu sou bom pra caramba, porque o meu é só 4%, mas na hora de entregar pro cliente vai somando, né? Entendeu? Então, esse é o impacto. Saber as medidas, né? Identificar as pessoas que podem te ajudar aí no ambiente, estruturar os KPIs para mostrar o problema se ele existe ou não, e se você está evoluindo ou não. Entendeu? Perfeito, muito bom, Léo. Ótima contribuição. Galera, mais alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição? Fiquem à vontade, a gente tem ainda mais alguns minutinhos. Uma última pergunta, tanto para o Léo quanto para o Glauber. Qual que é hoje a metodologia? A gente considera aí que a Supply Brain também tem essa intenção, né, aqui nessa live. Assim, como que a gente começaria? Porque, assim, no caso da Rafa, por exemplo, o pessoal nem entende que existe o problema. Para ela existe porque ela conhece muito bem, né? Já veio de outras empresas e sabe que a prática não deve ser essa, que a empresa está perdendo dinheiro. Mas a gente sabe que santo de casa não faz milagre, né, gente? Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Então, assim, qual que seria, assim, um framework, né? Uma metodologia de trabalho que a gente fala bem assim, olha, a gente vai chamar uma consultoria, essa consultoria vai fazer o diagnóstico usando tal ferramenta. Aí, com esse diagnóstico, a Supply Brain vem e fala bem assim, olha, para essa perda que você tem, o seu TCR, enfim, todas as medições, a inteligência artificial vai te ajudar dessa forma. Vocês entendem o que eu estou perguntando? Porque, assim, Entendi. eu acho importante a Perfeito. gente sair aqui, assim, cara, eu quero sentar com vocês uma hora e falar bem assim, meu, vamos montar um caderno de encargos, um escopo, para a gente implementar um SNOP com inteligência artificial, mas a gente precisa vender isso para o financeiro. Como que a gente faz? Sabe como que você faz, Marcos? A gente tem feito muito isso. E, assim, eu acho que é uma ferramenta fantástica. Simulação. O que acontece? Simula a política de estoque que você tem, simula o forecast que você tem contra um forecast feito pela máquina e calcula o impacto de estoque. A gente tem equações matemáticas hoje que são perfeitas para poder fazer isso. Você simula o seu ano passado inteiro. Se você tiver, por isso que eu estou falando com a Rafaela, se você tiver o dado da demanda, você consegue simular cada ruptura, cada coisa que aconteceria se você tivesse seguido uma política. E você consegue calcular o custo, baseado tanto no custo de excesso quanto no custo de ruptura. E você consegue gerar um relatório completo falando assim, olha, isso aqui é o número de rupturas que eu teria, isso aqui é o custo que eu tenho perdendo venda de produto, isso aqui é o custo que eu tenho de excesso de produto, que é o cálculo do TRC. É uma equação que você tem ali para calcular o custo relevante total do seu estoque. Você consegue calcular GMROI, você consegue calcular ROA, você consegue calcular vários termos ali que tanto o seu setor financeiro quanto o seu setor estratégico entendem muito bem. Eu achei excelente o que o Léo falou, né, que é uma percepção ali da redução do review period, né? Pô, aumenta a frequência que você compra, mas também é legal o que você comentou de, dependendo do custo que você tiver de compra, né, na transação internacional, tem um cliente que o custo dele é altíssimo, não dá para quebrar, né? Então você tem sempre esses desafios ali. Mas você consegue fazer simulação, por exemplo. Digamos que a minha decisão fosse simples, né? Eu pego as variáveis ali e vou decidir se eu reduzo ou não o review period. Você pode simular no seu ano inteiro, com os dados de demanda que você teve, qual que seria o impacto de custo disso. E você consegue também pegar um algoritmo, treinar ele usando os dados de demanda do ano passado e simular como é que seria a predição daquele algoritmo. Fala assim, ó, pega uma rede neural, pega a rede neural contra a minha previsão. Quem que teria acertado mais? É muito fácil você fazer essa simulação, tanto que hoje em dia a gente tem até feito essas simulações dentro do nosso processo de prova de valor. A gente vai entrar numa empresa e a gente pede os dados de demanda, depois da assinatura do NDA, eu rodo uma simulação que entrega um relatório. Olha, isso aqui é rodando uma metodologia que você compra 3 meses de estoque contra uma metodologia que você compra 80% de segurança. Isso aqui é só ruptura, isso aqui é o que acontece. Então, simulações são uma ferramenta excelente para você provar esse valor. Mas, eu novamente recomendo, né? É importante, primeiro, trabalhar a cultura para ela se direcionar a indicadores, se direcionar a números, porque se você chegar e começar a debater exceções, casos não técnicos ali, você vai cair numa discussão ali que volta para uma discussão de ego, que não funciona, né? Você tem que literalmente fazer uma discussão de custo. O que é mais eficiente para a empresa inteira no geral? Não sei se o Léo quer contribuir também. Não, acho que isso é mesmo. Isso aí.
É isso aí, mas esse é o caminho, cara, na minha opinião também. Muito Respondi, bom, Marcos? pessoal. Será que travou? Não. Acho que não. Bom, pessoal, já passamos alguns minutinhos do nosso encontro. Acho que é super válido a gente continuar essa conversa em outros roundtables e continuar com o assunto. Antes de finalizar o nosso encontro, eu gostaria de compartilhar que nós estamos levantando o primeiro panorama da área de compras e supply chain, para entender melhor como as empresas estão lidando com os desafios de implementação de novas tecnologias. A gente enviou o link aqui para contribuição e participação de vocês. Nós também estamos organizando um evento para apresentar os resultados obtidos, então inscrevam-se, garantam os lugares de vocês. E eu acredito que está super válido o bate-papo de hoje, que foi super bom. Muito obrigada pela contribuição de todos e até a próxima.